Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe uma dica muito legal aqui para vocês, uma dica de blindagem para bolos de andares, né? Mas por que blindar um bolo de andar? Alguns clientes solicitam esses bolos de andares aqui na nossa confeitaria para levar para uma cidade ao lado, ou para levar para um local distante, ou para um local onde a estrada não é muito boa. Então a gente indica aí a blindagem para bolo de andar. Eu tenho outros vídeos aqui ensinando a fazer essa blindagem, que nada mais é, como vocês podem ver, fez uma sujeirinha, né? Mas é só isso mesmo. Tem blindagens aí que são mais sujas, que fazem mais sujeira ainda, né? Então, o que a gente faz? A gente pega uma faixa aí de papel manteiga, na largura do nosso bolo, tem que ser um pouquinho mais baixo que o nosso bolo, tá? E a gente vai passar chocolate. No caso aí, pra que não aconteça sujeirinha aí, a gente aconselha deixar o chocolate um pouquinho mais duro, né? Ou seja, ele endurecer um pouquinho quando você estiver colocando ele depois que você colocar ele na faixa, né, de papel manteiga, você deixa ele endurecer um pouquinho mais. Só que cuidado para ele endurecer muito, porque a hora que você for colocar no bolo vai ficar torto, né, vai ficar pedaços, quinas, porque o chocolate já tá duro, então ele não pode estar duro. Ele precisa estar um pouquinho mais firme, mas não duro, tá bom? E aí a gente vai, como se fosse lacrar aí, né, essa beiradinha onde a gente fez a emenda aí, a gente passa um pouquinho de chocolate para que essa emenda seja fechada e o bolo fique totalmente ali firme. Qual que é a vantagem e desvantagem em relação a essa blindagem? É mais firme, o bolo fica bem firme quando você estiver transportando, né? Porque o chocolate ajuda muito. Porém, quando você for partir, você precisa informar o seu cliente que dependendo, a gente sempre pergunta, né? Onde é o local, dependendo se for uma casquinha, a gente põe uma casquinha um pouco mais fina, dependendo de põe uma casquinha um pouquinho mais grossa. Então depende muito. Então a casquinha, ela exige que você, dependendo da grossura dela aí, você precise de uma faquinha para cortar ela na hora de partir o bolo. É um pouquinho mais enjoado? É, mas o que eu sempre explico aos meus clientes é o seguinte, você tem realmente o sonho de ter um bolo de andar? Ah, Noridiane, eu quero um bolo de andar, não importa como seja, eu quero que seja um bolo de andar. Então a gente fala que tem o seu preço, né, a hora de transportar é um pouco mais enjoado, e tem a questão também, né, dessa casquinha de chocolate que atrapalha um pouquinho, mas você consegue partir, no final dá tudo certo, né? E esse bolo a gente vai alisar ele normalmente, como a gente alisa qualquer outro bolo. E a maioria das vezes que eu ensino aqui no canal aqui, essas blindagens, é para mostrar que existe a possibilidade de a gente transportar um bolo um pouquinho mais longe. Esse bolo foi para uma cidade vizinha aqui, nós estamos em Lima Duarte, foi para Juiz de Fora, então assim, a estrada é boa, né, a BR aqui é muito boa, mas tem, né, BRs aí que são muito ruins, então essa blindagem ajuda muito, tá? Então aí na hora de espatular, a gente vai espatular normalmente, né, como eu disse, e o segundo andar, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu só vou terminar a decoração do primeiro, né? Aí a gente fez uma decoraçãozinha aí moderna, né? A gente pegou o chantilly rosa, um corante rosa, e deixou ele bem molinho, para que eu pudesse fazer esses efeitos aí, porque eu queria fazer, foi para um evento, né, de empreendedoras, então eu queria fazer que fosse uma coisa mais moderna, né? Um bolo mais moderno, mas seria bolo para mulheres, né? Então aí eu fiz com a espátula mesmo, fui fazendo algumas manchinhas, né? E com essas manchinhas aí eu vou decorando o bolo, mas o intuito aqui é mais para falar a respeito de blindagem e da estrutura do bolo de andar. Uma coisa muito importante é a estrutura para bolo de 2 andares. É muito importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando tanto a estrutura, a coluna de baixo, quanto a coluna um andaime para colocar o segundo andar, né? De quebra já vai uma coluninha central. Então, assim, é muito importante, tá? É muito importante essa estrutura que esteja muito boa. A coluna de baixo, é importante que ele esteja bem retinha. Você, para cortar, nesse vídeo eu ensino lá, né? Então, dá uma olhadinha no nosso canal que você vai encontrar. Eu ensino que você precisa cortar o mais retinho possível. Por quê? Porque o bolo de cima, ele vai ficar sobre essas colunas, né? São caninhos, e esses caninhos precisam estar retos, eles não podem estar tortos. Se eles ficarem um pouquinho torto, consequentemente o seu bolo também vai ficar um pouquinho torto, tá? Então é importante que essa estrutura esteja perfeita. Não adianta a gente fazer uma blindagem boa, né? Uma blindagem a blindagem é muito boa, porém a estrutura estiver ruim, né? Uma estrutura fraca, uma estrutura torta, o bolo ficando torto, ele vai forçar um lado do bolo de baixo e, consequentemente, não há chocolate que segure. Então você precisa focar nessas questões. Na blindagem, se você quer realmente, mesmo se não tivesse blindagem, a estrutura para o bolo de andar tem que ser perfeita.
Não estou dizendo que ela precisa ser cara, né? Como eu ensino aqui no canal, vídeo dessa estrutura. Não, pelo contrário, são muito baratas, né? São baratíssimas. Não há necessidade de ser caro. Precisa ser bem feita, tá? Porque para que um bolo de andar seja perfeito, seja bonito, fique um bolo retinho, é necessário que a estrutura ela seja perfeita. A gente sabe, gente, nós somos humanos, mas é necessário que você tome um pouquinho de cuidado na hora de cortar suas estruturas pro seu bolo de andar, porque elas vão fazer total diferença do resultado, tá bom? E só para concluir para vocês, passar uma informação a respeito dessa decoração aí, esse pó, a gente utiliza o pó da Mago, né, o pó ouro da Mago, e a gente dilui um pouquinho em uma solução alcoólica, né, para fazer esse efeito aí. É delicadeza, eu achei muito fofo, acho que fica bem delicado, tá? Sobre uma outra questão sobre o bolo de andar, é que você precisa ter uma massa que seja boa, um recheio que seja firme, não adianta recheios que levam fruta, que levam mousse. Bom, eu não conheço, né, recheio com fruta que seja um recheio seguro, tá? Eu não conheço. Mas tem pessoas que fazem contenção com um recheio mais firme. Eu não confio muito. Eu prefiro não arriscar, então eu não utilizo. E aí, gente, eu tô começando aí no segundo andar, utilizando o nosso andaime, que tem vídeo aqui no canal, como eu disse, que é maravilhoso. Nossa, que foi acho que a melhor descoberta que fizeram aí pra nossa vida de confeiteira. Indo lá como usar, eu vou falar mais ou menos aqui a respeito, mas nós utilizamos aí um ninho, né, pode ser de pega-balão, e simplesmente 2 disquinhos aí, mas vai depender muito do tamanho, se o disco for pequenininho, né, for pequenininho, não há necessidade de um disco muito grossinho, aí eu coloquei 2 disquinhos, né, e colei com cola quente. E aí, nada mais que eu vou enfiar, né, essa coluninha central no bolinho de cima, no segundo andar, né, e vou decorar ele normalmente. E também vou passar aí a blindagem nele, tá, a blindagemzinha nele de chocolate, da mesma forma que eu passei no de baixo, tá bom? Então, como eu tava falando a respeito do recheio, é extremamente importante que esse recheio seja firme, tá? O recheio eu não aconselho colocar frutas dentro do recheio. Por exemplo, você vai fazer um recheio de leite ninho, e vai lá acrescenta pedaços de morango. Qual que é o risco? Existem 2 riscos, que são, primeiramente, porque a fruta, ela azeda com muita facilidade, então o risco de azedar é muito grande, e o outro risco é que a fruta libere aí líquidos, né? Outra dica legal aí que eu vou dar pra vocês aí, aproveitando essa parte, é colocar pode ser 2 palitos de churrasco, aí eu coloquei 2 palitos de plásticos, né? Você pode fincar no isopor, né, nesse pratinho de baixo, para ajudar aí a dar mais umas seguranças, tá? Se você quiser. Eu coloquei, tá vendo aí? Vai ficar 3 coluninhas, vamos colocar, coluninhas não, vai ficar 3, basicamente é uma coluninha, mas esses 2 que eu coloquei não vai suportar o peso, somente vai ajudar ali a evitar que o bolo se mexa, né? Mas assim, gente, é só por segurança. Eu falo que o que puder ser feito, faça, né? Para bolos de andares, o que puder ser feito, faça, porque faz toda a diferença. E aí eu fiz a coluninha, vocês podem ver que ficou uma abertura, eu vou tampar com chocolate. Por que eu vou tampar? Porque eu preciso travar. Porque se eu deixar essa partezinha aberta e se por um acaso o bolo, na hora do transporte, ele abrir um pouquinho, essa parte que ficou aberta não vai segurar em nada, né? Ela vai só abrir junto com ele. Então é importante que você passe esse chocolate para travar, né? Essa cinta, vamos colocar dessa forma. Então, gente, sobre o recheio, então faça um recheio que seja firme. Se seu cliente escolher, mas meu cliente gostou muito de um recheio, né? Que a gente utiliza também recheio de creme de chantilly, que é um recheio mais mole, eu não aconselho, tá? Aconselho recheios mais firmes, você explica ao seu cliente que é ideal, você tem as suas receitas aí, é ideal que você faça o recheio mais firme, que seja um pouco mais firme, né? Até na hora da fabricação do seu recheio, o ideal é que ele esteja mais firme, tá bom? E aí a gente decorou aí, né, o bolo segundo andar. Como vocês podem ver, gosto muito de utilizar aí o pincel, né, de culinário, né? Então aí eu fiz a decoração do bolo com esse pincel. E depois a gente vai borrifar aí de dourado esse bolo, que aí eu tô utilizando o pó da Mago, que eu gosto muito do pó da Mago, porque aqui na minha região ele é um preço bem melhor, e até mesmo a quantidade que ele vem, e o preço dele é muito bom, e também ele tem um efeito muito bom, então eu gosto dele. E esse não abro mão. Sobre a questão de borrifar o dourado,
É extremamente importante que você faça testes antes de fazer no seu bolo, tá bom? Você vai colocando a solução alcoólica e o pó e você vai medir, não tem uma quantidade certa. É no olho mesmo, é no olhômetro, né? E como eu sempre explico nos bolos de andares, você não vai arrancar seu bolo de cima pra, quer dizer, de baixo pra cima. Você vai arrastar. Vocês perceberam que eu arrastei o bolo pra retirar ele da forma? Olha que andaime maravilhoso, gente. Eu ensino aqui no canal, esse andaime é baratérrimo, né? Quase nada de dinheiro você gasta nesse andaime e é perfeito pra você decorar para você colocar o seu segundo andar no bolo, né? Então é isso aí, eu queria passar para vocês, espero muito que vocês gostem, que vocês tenham gostado, né? Que você que gostou, deixa seu like, se inscreva aí no canal, você não perde aí as dicas que nós damos aí todos os dias, estamos deixando aí alguns vídeos, às vezes não consegue deixar todo dia, mas quase todo dia a gente tá deixando, tá bom? Então um grande abraço para vocês e até a próxima, fiquem todos com Deus. Tchauzinho!